Olá, meus queridos alunos. Estamos reunidos novamente hoje na nossa segunda videoaula para falarmos sobre o capítulo 3 de Bibliologia. Nesta aula nós iremos falar sobre o conceito de inerrância, infabilidade, autoridade bíblica, sobre reforma protestante, movimento de contra-reforma. Iremos falar sobre a sacralidade das Sagradas Escrituras, o cânon, e também iremos falar um pouquinho sobre os livros apócrifos. Mas antes de tudo, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração e pedíssemos que o Espírito Santo de Deus esteja conosco neste momento, durante toda esta aula, durante todo o momento em que você estiver parado na sua casa para estudar acerca da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar conosco neste momento, nos ensinando e nos orientando. E que tudo o que venha a ser falado nessa aula, tudo o que você venha a aprender, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos fechar os olhos neste momento e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco e que nos conduza durante toda esta aula. Ó meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua santa, bendita e maravilhosa presença. Espírito Santo, nosso grande amigo, conselheiro, em nome do Senhor Jesus, nosso professor, que o Senhor possa estar nos conduzindo durante esta aula. Espírito Santo, venha falar conosco, ó Pai, e nos ensina tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai, para fazer a Tua obra. Ó meu Deus, que nós possamos crescer, Senhor Jesus, em graça, em estatura e em conhecimento, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que o Seu nome seja, meu Pai, glorificado e honrado através de nossas vidas, e que o Senhor possa ficar muito feliz conosco, Senhor Jesus, pois nós estamos adquirindo conhecimento, meu Pai, para aplicarmos na Tua obra, para sermos, meu Pai, embaixadores de Cristo, aonde o Senhor quiser que nós estejamos, meu Pai. E que tudo, Espírito Santo, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Jesus, esteja conosco. Nos ensine, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Já com o auxílio do Espírito Santo, a gente pode dar prosseguimento à aula. Amém? Peguem aí o seu caderno de bibliologia, a sua apostila e principalmente a sua Bíblia. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos estar dando uma olhadinha nela ao longo da aula. Ela tem que estar sempre conosco. Amém? Então, eu vou estar mandando para vocês o capítulo, né? O resuminho do capítulo pelo WhatsApp. Imprimam, leiam, né? Dá uma lidinha nesse resuminho do capítulo, porque tem muitas coisas que eu vou falar na aula hoje que não está nele e também não está na apostila. São coisas para acrescentar a nossa aula, para deixá-la mais interessante. E para que a gente possa também ter uma visão melhor do que a gente vai estar estudando. Amém? A primeira coisa que eu vou falar é sobre a inerrância, o conceito de inerrância. O que quer dizer a palavra inerrância? Inerrância é que não comete erros. Existem 3 conceitos de inerrância se tratando de teologia. A inerrância absoluta, a inerrância plena e a inerrância limitada. O que seriam esses 3 conceitos de inerrância e qual a inerrância que nós acreditamos como Igreja de Cristo, amém? Então, primeiro, a inerrância absoluta. Diz que a Bíblia é absolutamente verdade nos seus relatos científicos e históricos. Ponto. Apenas nos seus relatos científicos e históricos. É absolutamente o quê? Verdade. Esse é o primeiro tipo de inerrância. Nós não acreditamos nele. Por quê? Porque ainda falta algo aí muito importante sobre a inerrância da Bíblia, que é o que vai ser falado na inerrância plena. A inerrância plena, ela diz o seguinte, que a Bíblia é completamente verdade nos seus relatos científicos, né, de ciência e história, e principalmente no seu objetivo de relatar a salvação, de relatar o relacionamento redentor entre Deus e a sua criatura, entre Deus e os homens. Este é o conceito de inerrância que nós acreditamos
inerrância plena. Plena quer dizer completa, totalmente. Então a Bíblia, ela é totalmente inerrante, tanto nos seus fatos científicos que contém dentro dela, quanto nos seus fatos históricos e principalmente naqueles que falam sobre salvação, sobre a salvação. Amém? Então a inerrância plena é o que nós acreditamos. Como eu disse, existem três: inerrância absoluta, inerrância plena e a inerrância limitada. Limitada, a própria palavra já diz. Diz que ela é verdade, ela é inerrante apenas no que se refere à salvação. Que tudo que fala sobre ciência e história é questionável. Esse é um dos conceitos, mais um dos conceitos de inerrância que tem-se em teologia. Quem acredita nesse conceito de inerrância limitada? Os pós-modernistas. Acho que eu pronunciei certo. Minha língua um pouquinho agarra nessa frase. Mas são essas pessoas mais liberais, que não acreditam na Bíblia, como um todo. Sempre estão questionando a veracidade ou não de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, de todo o seu conteúdo. Então são esses três tipos de inerrância. E o que nós acreditamos é a inerrância plena, que a Bíblia é totalmente verdadeira. Ela não comete erros em nenhuma das suas partes, tanto em ciência quanto em história e principalmente se tratando de salvação. Então nós falamos um pouquinho sobre o conceito de inerrância. Outro conceito que nós vamos falar de infalibilidade das Escrituras. O que quer dizer infalibilidade? Quer dizer que a Bíblia não falha. A Bíblia não falha, irmãos. A Bíblia, tudo o que está escrito na Bíblia ali realmente é verdade e realmente vai acontecer. Ou já aconteceu, como muitas promessas que nós já vimos se cumprir, ou irá acontecer. Então a Bíblia, ela é infalível, Então a infalibilidade da Bíblia, ela não pode ser questionada. As pessoas questionam muito, mas será que a Bíblia realmente não falha? Não. Se nós formos fazer um estudo sobre as promessas de Deus, as promessas que estão contidas na inspiração, na Escritura, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, nós vamos ver que muitas já se cumpriram, umas estão em andamento e outras ainda vão cumprir. Então a Bíblia, ela realmente não falha. A Bíblia, ela é totalmente o quê? Verdadeira. Tem alguns versículos, que falam sobre o fundamento da infalibilidade. Que fala que a Bíblia é inspirada por Deus. Vocês anotem aí, tem no resuminho e tem na apostila. 2 Timóteo 3,16, nós já lemos esse versículo. Esse versículo a gente vai estar sempre usando ele, amém? 2 Pedro 1, 21 e 22, nós também vamos estar sempre usando ele. Deuteronômios 4, 20, Provérbios 36 e Apocalipse 22, 18, versículos 18 e 19. Nós vamos ler aqui o Apocalipse, amém? Abrem aí a de vocês, a minha fechou, vou abrir de novo, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? Essa passagem nós estamos vendo que realmente a Bíblia foi inspirada por Deus. Nós vemos aqui, bem dizendo, no último capítulo de Apocalipse, bem no finalzinho de tudo, falando exatamente sobre isso, sobre o quão sério é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi realmente inspirada por Deus.
E aquele que a modificar de alguma forma ou de outra vai sofrer penalidades duras e severas. Então, não tem como, irmãos. Deus ele tem feito de tudo para guardar a palavra de Deus intacta durante esse tempo todo, para que ela não fosse burlada. O Espírito Santo está aqui na terra exatamente para ajudar que isso não aconteça. Então Deus moveu o coração de homens, de mulheres, para o quê? Para guardar a integridade da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é realmente inerrante e ela tem essa infalibilidade. Ela não falha. Isso tem que estar dentro do nosso coração, porque se a dúvida entrar, nós vamos esquecer das promessas de Deus e questionar se realmente são verdadeiras ou não. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. A palavra de Deus é infalível, ela não falha, ela não comete erros. Tudo o que está escrito aqui está se cumprindo. O que não cumpriu ainda vai cumprir. Que você possa fazer um estudo aí na sua casa das promessas de Deus. Eu até vou pedir para vocês fazerem, dentro da sala de aula nós iríamos fazer em forma de seminário, cada um ia fazer e a gente ia compartilhar, né, as nossas experiências, mas nós fomos impossibilitados disso. Mas nada vai impedir você de fazer isso na sua casa, porque isso vai acrescentar na sua vida espiritual. Você vai ter um crescimento espiritual e vai fortalecer a tua fé. Em nome do Senhor Jesus. Então você vai pegar, eu vou até pedir isso para vocês fazerem impresso para mim, porque eu vou querer ler e eu vou querer saber o que Deus falou com vocês, porque eu não sou boba nada. Eu quero aproveitar o que Deus falou com vocês para que Ele fale comigo também em nome do Senhor Jesus. Você vai pesquisar as promessas de Deus, as promessas que já foram feitas e cumpridas, as que foram feitas e estão em andamento e aquelas que foram feitas e ainda não se cumpriram. Você vai ver o quanto Deus ele é fiel e quanto a sua palavra vale, né? Às vezes Deus fala até pouco com a gente, porque se Ele fala, Ele cumpre. E a palavra de Deus, ela é infalível. Então você, nesse estudo, você vai ver sobre a infalibilidade da Bíblia. Nós vemos isso através das promessas que já foram cumpridas. E são muitas, eu não vou citar, vou deixar você estudar, porque eu quero saber o que Deus falou com você e depois a gente compartilha, às vezes até num outro vídeo ou no grupo mesmo de WhatsApp. Outra coisa que nós vamos falar é a autoridade da Bíblia. Na última aula eu já falei que a palavra de Deus, ela tem o quê? Poder. A autoridade da Bíblia, irmãos, é incontestável. Por mais que a pessoa não aceite a Bíblia, a autoridade dela ali está. E as coisas que estão escritas nesses livros, né, nessa seleção de livros da Sagrada Escritura, realmente vai acontecer e tem poder para transformar a vida das pessoas. Independente se a pessoa acredita ou não, isso vai acontecer. A decisão de acreditar ou não é de cada um, é particular, é o livre-arbítrio. E as consequências também são o quê? Particular. Se você aceitou a autoridade da Bíblia, se você aceitou essas palavras como verdade absoluta para a sua vida, se você aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que aceitar Jesus não quer dizer que a pessoa não tenha Jesus, né? Porque quando nós falamos assim, quem quer aceitar Jesus? Eu mesmo, quando eu converti, o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, poxa, mas eu já tenho Jesus na minha vida, eu era de outra igreja, e eu falei assim, eu já tenho Jesus, né? Mas eu não entendi a profundidade. E eu ainda virei para minha mãe e falei assim, mãe, a gente já tem, vamos aceitar mesmo, né? Vamos aceitar esse Jesus aí, porque eu já tenho ele, mas eu vou aceitar ele. Quanto mais de Jesus, melhor. Eu ainda falei isso com ela. Ela riu e a gente levantou as mãos e aceitou ao Senhor Jesus como o nosso único suficiente Salvador. Mas hoje eu já entendo que o aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus. Lá em João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus.
De Gênesis e Apocalipse, nós vemos falar de Jesus, que veio nos salvar. Nós vamos falar do ministério de Jesus, sobre a obra redentora de Deus para com os homens. Então, aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus, é você viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a inspiração, com as sagradas escrituras. É você viver a sua vida de acordo com o que está escrito aqui. Aceitar Jesus é você deixar de viver a sua vontade e viver a vontade de Cristo, a vontade de Deus, que está expressa, que está relatada dentro da palavra de Deus, nesses livros que aqui estão. Então isso é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a autoridade da Bíblia. É aceitar o poder que está contido nessas palavras. Independente das pessoas acreditarem ou não, né? Nós acreditamos, mas tem pessoas que não acreditam e lutam veemente contra a palavra de Deus. Ela tem poder. Independente dessas pessoas aceitarem ou não, ela tem poder e ela tem autoridade. E a autoridade da Bíblia, ela está aí, não tem como, né, nós questionarmos. E tem algumas características da autoridade bíblica que você vai achar na apostila e vai achar também no resuminho, que é a autoridade religiosa, a autoridade histórica e a autoridade normativa. O que seria essa autoridade, né? Em teologia, ela foi dividida desta forma, com essas características. Religiosa, a Bíblia é autoridade religiosa, pois Deus é o seu autor. Deus é a autoridade final em questão religiosa. Ele tem direito por ser o Criador, o preservador e o mantenedor da criação. Deus é a autoridade final se tratando de religião, digamos assim, né, em termos teológicos. Então, a palavra de Deus tem autoridade, sim, porque ela foi inspirada, ela foi revelada de Deus e escrita, né, pelos santos homens de Deus. Foi Deus mesmo que colocou, que mostrou aqueles homens, aqueles cerca de 40 autores, né, da Bíblia, o que ele queria falar conosco. Então, realmente, a palavra de Deus, ela tem essa autoridade religiosa. Ela tem autoridade histórica. O que seria essa autoridade histórica? Tem como você estudar a história dentro da palavra de Deus. Então, ela tem relatos, né, que contam sobre algumas determinadas épocas em que a Bíblia foi escrita, que são relatos históricos. E ela tem sim, ela é usada sim como base para alguns estudos. Eu estava falando com meu marido, né, que eu estava comentando sobre a aula, que eu converso com ele, né, eu gosto de falar, né, de conversar. E eu estava falando com ele exatamente que eu dava aula particular, né, eu sou professora de matemática no ensino secular, e eu dava aula particular e quando eu estava desempregada, eu dava aula particular de tudo, porque eu sempre gostei de saber um pouquinho de cada coisa. E eu estava dando aula de história, e estava lá no livro de história, citando uma passagem bíblica para ler, falando sobre as 10 pragas do Egito, né? E também contando sobre a história do povo hebreu, do povo judeu. Então, assim, é usado sim, né? É usado na faculdade de Direito, que eles usam aquela questão, acho que eles, se eu não me engano, se eu tiver errado, depois alguém me corrige aí, sobre as leis, né, que Deus deu a Moisés. Então, assim, realmente ela tem sim os fatos históricos importantes, guerras que aconteceram entre os povos, isso tudo sim é estudado. Então, ela tem sim uma autoridade histórica, porque ela faz relatos interessantes, importantes e relevantes sobre a história. Eu coloquei lá no resuminho de vocês. Essa característica da autoridade bíblica diz respeito ao que ela ensina quanto ao que se exigiu dos homens, ou seja, certos indivíduos ou grupos nos tempos bíblicos.
era a revelação da vontade de Deus na história, através do que os homens, né, daquela época, que foram movidos pelo Espírito Santo para relatar sobre a revelação, né, a inspiração, né, para fazer a escrituração da revelação, eles sim colocaram alguns fatos importantes sobre a história daquele momento em que eles estavam vivendo. Você que tem Bíblia de estudo, você vai ver, quando você for ler, né, bem no iniciozinho ali dos livros, explica a época, o que estava acontecendo na história na época, o panorama, né, histórico da época, o contexto da história na época. Isso tudo é uma autoridade histórica. E a última autoridade é a autoridade normativa. O que seria essa autoridade normativa? Normativa vem de quê? De normas. A Bíblia, ela tem um conjunto de normas que são individuais e que são coletivas. E ela tem autoridade sobre isso. Antes mesmo de eu vir para a igreja evangélica, né, eu era católica, e eu ouvi as pessoas falando, se uma pessoa viver de acordo com a Bíblia, ela vai ser uma pessoa excelente, né? Pessoas que às vezes nem acreditavam em Deus. Mas se viver o que está escrito lá, vai ser uma pessoa boa, ela não vai matar, ela não vai roubar, ela não vai desejar a mulher do próximo. Ia citando algumas normas da Bíblia. Então a palavra de Deus, ela tem sim, né, essa autoridade normativa, que são coletivas e que são individuais. Exemplo de normas coletivas, que é para todos, os 10 mandamentos. É para todos. Deus não falou que é só para mim, Alessandra, ou só para você que está ouvindo essa videoaula. Não. Os 10 mandamentos é para todos. O ID de Jesus não é só para mim, Alessandra, né? É para você também, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é algo coletivo. Deus quer que você vá e fale sobre o reino de Deus. Isso não é só para os pastores, não. Isso não é só para os líderes. Isso não é só para você que está no ITQ, não. Isso é para aquele irmão que está lá na escola bíblica, que você está ensinando. Você vai falar com ele, isso aí é uma norma para você, esse é um mandamento para você também. Fala o que você sabe de Jesus para as outras pessoas. Então, essas são as normas o quê? Coletivas. E a individual é o que Deus fala comigo. É algo pessoal. Eu em oração, dentro do meu quarto, conversando com Deus, no meu momento de devocional, Deus fala comigo assim, Alessandra, você não vai assistir o programa X, porque ele tá te atrapalhando. E eu vou falar, amém, Jesus. Vou acatar com muita dor no coração, mas eu não vou assistir. Mas é uma norma para quem? Para mim. Você pode assistir esse programa X, mas eu não posso, porque ele está atrapalhando o meu crescimento espiritual. Tirar aquilo que a gente gosta não é fácil, né, irmãos? Mas é necessário. Então, existem essas normas, essa autoridade normativa coletiva, que é para todos nós. Tem vários outros exemplos. E a individual, que é aquela que Deus fala para você. Deus pode falar com você. E é o seguinte, olha, você não vai poder ir na casa de fulano. Porque quando você vai lá, você peca. Você senta na roda dos escarnecedores. Você não vai poder ir lá agora. Você vai se fortalecer e depois você vai voltar lá e vai pregar Jesus para essa pessoa. Mas Deus está falando contigo, não comigo. Eu posso ir lá e conversar com aquela pessoa e não fazer parte do ambiente que atrapalha a vida espiritual, mas às vezes com você está atrapalhando. Então, essa é a diferença das normas, né? Da autoridade normativa coletiva e da autoridade normativa individual. Coletiva é para todo mundo e individual é só sua. Amém? Então, nós acabamos aqui de falar sobre inerrância, infalibilidade e autoridade da Bíblia. Nós vamos falar, antes de falar sobre solo escritura, eu quero dar um pouquinho um panorama sobre o que foi a Reforma Protestante, para abrir a nossa mente. Você vai estudar isso, você vai ter outras aulas
no Instituto Teológico, que vai aprofundar mais na reforma, mas eu vou dar um resuminho do que era para a gente entender o que é a sola escritura, né? Então, para a gente entender, né, o que foi a reforma protestante, né, que fez com que a nossa igreja surgisse, né, as igrejas evangélicas surgisse. Primeiro a gente tem que entender o cenário da Europa naquela época. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário da Europa naquela época, antes de entrarmos falar um pouquinho sobre a reforma com Martinho Lutero. Eu anotei aqui para mim não esquecer a sequência, amém? O cenário geográfico. Não se existia a Alemanha naquela época. Existia-se reinos, principados, condados e ducados. Então a Europa era dividida desta forma. Ela não tinha a Alemanha ainda, ela não tinha sido criada. Ela foi criada bem mais para frente. E existia lá, entre aqueles impérios, né? Existia-se o Império Romano da Nação Germânica, o Sacro Império Romano da Nação Germânica. Esse Sacro Império Romano da Nação Germânica, como eles gostavam de ser chamados, é onde vai estar acontecendo a reforma protestante. Naquela época, se tratando de religião, a Igreja Católica ela tinha o domínio da interpretação das Sagradas Escrituras. Então eles tinham domínio da Bíblia, propriamente dita. A Bíblia não era algo que estava nas mãos dos fiéis. As pessoas elas não tinham acesso às Sagradas Escrituras, nem à vontade de Deus. O único acesso que elas tinham eram nas missas, que eram ministradas em latim e de costas para os fiéis. Então as pessoas não tinham muito acesso à palavra de Deus, à vontade de Deus para elas. E nessa época a igreja tinha 3 grandes preocupações: a venda de indulgências, as santas relíquias e também a venda de cargos para os nobres. A igreja tinha essas 3 preocupações básicas e isso estava incomodando as pessoas, principalmente os pensadores da época, aqueles mais estudiosos, né, que tinham conhecimento e viam que o que estava acontecendo não condizia com o que a igreja estava pregando ou o que a igreja pregava. E isso foi surgindo uma certa insatisfação nessas pessoas que começaram a expor as suas ideias. Aí começou um movimento pré-reformista. Essas pessoas receberam este nome, foram pessoas que começaram a questionar, né, a venda das indulgências, começaram a questionar a venda das santas relíquias e a venda de cargos para os nobres, começaram a questionar. E eu vou citar aqui alguns exemplos, né, desses pré-reformadores, né? Esses pré-reformadores, Pedro Valdo foi um exemplo, John Wycliffe foi um exemplo também de pré-reformador, e Jan Hus, que morreu por esta causa. Então, antes mesmo de Martinho Lutero, né, expor as suas ideias e bater de frente e querer uma reforma da Igreja Católica, já existiam os pré-reformadores. Esses homens que já estavam colocando as suas ideias e expondo o que eles achavam que era certo e o que não era, com relação ao que a Igreja Católica estava fazendo na época. Lembrando-se que isso tudo estava acontecendo na época medieval, onde o sistema que existia era o feudalismo. Né? O feudalismo consistia o quê? Nos senhores feudais que concediam os pedaços de terra aos camponeses e ali eles plantavam e davam parte do que eles colhiam para os senhores feudais e viviam com o que sobrava. Né? O que eles tratavam da terra, eles davam parte como um tributo e viviam do restante. Eles viviam ali para um pedaço de terra que eles não tinham onde morar. Então, no social se tratava do feudalismo, questões de ideia. O feudalismo, né, mais ou menos nessa época de Martinho Lutero, ele já estava começando a entrar em declínio, né, começando a ser questionado as suas ideias. Estava surgindo o renascentismo. O renascentismo, a fé e a razão tinha
igual valor, e o homem era colocado como centro de todas as coisas, o antropocentrismo. No feudalismo era exatamente o oposto. A fé estava acima da razão e também o Deus era o centro de tudo, teocentrismo. E em questões de tecnologia, naquela época já estava tendo o quê? A invenção da imprensa com Gutenberg. Nós vamos falar mais sobre a invenção da imprensa para frente, quando nós vamos falar dos livros. Se eu não me engano, é no capítulo 4. Nós vamos citar essa invenção da imprensa. Então, dentro deste contexto todo, estava surgindo o quê? Esse rebuliço para que houvesse uma mudança na Igreja Católica. E essa mudança, ela veio com Martinho Lutero, ela tomou força e tomou fôlego com Martinho Lutero. Martinho Lutero era um rapaz super inteligente. Ele nasceu, eu até anotei a data aqui, em 14/11/1483, em Eisben. Acho que eu pronunciei certo. Lutero, ele teve uma educação bem rígida, ele foi criado dentro dos parâmetros religiosos da época. E o seu pai era um minerador de cobre e o seu pai prosperou. Ele prosperou e ele não queria que o seu filho fosse também minerador de cobre. Então seu pai investiu nos estudos de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele estudou. Martinho Lutero, ele foi para a faculdade, ele se formou em mestre em artes. Eu até coloquei as graduações dele aqui. Fez gramática, retórica, metafísica e lógica. Formou-se em doutor em filosofia e seu pai queria que ele fosse advogado. Então Martinho Lutero ingressou na faculdade de advocacia. Porém, ele largou 6 meses depois, porque Martinho Lutero estava... conta-se essa história, né? Se você for procurar sobre a história de Martinho Lutero, você vai ver sobre essa história. Não sabemos se é verdade ou não, mas foi a história que Martinho Lutero contou a seu pai. Martinho Lutero estava voltando para casa e teve uma chuva muito forte e ele não tinha onde se esconder, e ele se prostrou e pediu a Santana, né, que é a mãe da Virgem Maria, que é a padroeira dos mineradores, que se ela o salvasse, ele iria ser padre, ele iria ser monge, né, ele iria entregar a sua vida ao ministério. E ele foi salvo, né, ele não morreu. E ele contou ao seu pai essa história e ele ingressou no monastério agostiniano. E ali ele permaneceu por um longo tempo, onde ele estudou, né? Ele foi consagrado a monge, ali ele rezou sua primeira missa e ele ali teve contato com as Sagradas Escrituras. Martinho Lutero, no período que ele estava nesse monastério agostiniano, esse monastério é um dos mais severos que tinha, né, naquela época e naquela região onde ele estava. Ele teve contato com a palavra de Deus, ele começou a estudar a palavra de Deus. E Martinho Lutero, ele tinha umas lutas internas, né? Ele era muito rigoroso com a sua fé, né, com o que ele acreditava. E ele foi lendo a palavra de Deus e ele foi reforçando as suas ideias. E ele entendeu que a salvação era através da fé e não através das obras, como a igreja pregava. Ele foi vendo algumas coisas que não condiziam com o que a igreja estava ensinando na época. E isso foi crescendo dentro dele. E Martinho Lutero, ele deixa eu pegar a data aqui certinha para mim não falar besteira. E Martinho Lutero, em abril... Em 1517, ele afixou as suas 95 teses. Me perdoe, irmãos, eu não sou muito boa com as datas, não. Então, em 1517, Martinho Lutero, ele pegou e pregou as suas 95 teses. Aqui eu achei. Dia 31/10/1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja lá, que ele estava, as suas 95 teses, para que houvesse a reforma da Igreja Católica. Martinho Lutero, com esse acesso que ele estava tendo às Sagradas Escrituras,
e com as insatisfações que ele tinha dentro do seu coração e que foram sendo acalmadas através da palavra de Deus que ele estava tendo acesso, ele afixou essas 95 teses. E a partir deste momento, né, começou a haver um grande rebuliço, né, um grande rebuliço em cima dessas teses dele. Martinho Lutero, ele não queria dividir a Igreja Católica em hipótese alguma. Ele queria que ela fosse reformada, né? Reforma, a palavra reforma, se você for pegar o significado dela, reforma quer dizer o que? É uma mudança, né? Quando você vai reformar a sua casa, você não vai dividi-la, você não vai construir outra, você vai reformá-la, você vai melhorá-la. Então Martinho Lutero queria melhorar a Igreja Católica. Por que ele afixou essas 95 teses? Porque ele estava vendo o que a igreja estava fazendo não condizia com as Sagradas Escrituras. A Igreja Católica naquela época falava sobre a infalibilidade, não das Escrituras, mas a infalibilidade papal, que o Papa não errava, que a autoridade máxima, se tratando de religião, era o Papa. Eles também falavam sobre a questão do casamento, que não poderia se casar, né, a questão da castidade no ministério. E Martinho Lutero, ele havia lido na Bíblia que Pedro era casado, ele tinha sogra, né, os apóstolos, muitos eram casados, os discípulos. Então ele falou assim, mas por que exigir isso se na Bíblia não está desse jeito? A questão do perdão, como eu disse, a Bíblia, como eu disse antes, a Igreja Católica, ela tinha acesso à Bíblia, só ela tinha acesso. E ela tinha 3 preocupações. E Martinho Lutero não entendia por que as outras pessoas não podiam ter acesso à palavra de Deus. E ele questionava sobre isso, porque para ele a Bíblia era a autoridade máxima de tudo. A Bíblia era infalível, inerrante, pelo que ele estava aprendendo acerca do que ele estava lendo nas Sagradas Escrituras. E a questão também do perdão. O perdão, a Igreja Católica vendia indulgências. Antes, as indulgências eram trocadas por penitências. Você vai até tal lugar, a pé, e volta, e o seu pecado será o quê? Perdoado. Só que a partir de uma época, eles precisavam construir a Basílica de São Pedro, e a igreja estava precisando de dinheiro, e ela começou a vender o perdão, que era a venda das indulgências, a venda do pedacinho do céu, como é nos ensinado na escola. Eles começaram a vender o perdão. Você pecava e comprava o seu perdão, pagava X para que fosse perdoado ou X para que a sua alma não ficasse no purgatório. Outra coisa que Martinho Lutero também não concordava, porque ele não achou na Bíblia a questão do purgatório, né? Por que deixar aquelas almas sofrendo no purgatório se elas já podem ir para o céu, né? Elas já podem decidir aonde elas vão. Então, isso foi crescendo essa insatisfação dentro de Martinho Lutero. Foi o motivo pelo qual ele escreveu as suas 95 teses e afixou na porta da sua igreja. Martinho Lutero, nesse período, ele foi convocado várias vezes em vários concílios e dietas. Dietas é como se fosse uma assembleia, né? Tem a dieta de Worms, onde ele foi chamado, e ele ali reafirmou que ele não iria retirar as suas teses, porque ele só iria retirá-las se provassem para ele nas Sagradas Escrituras que ele estava errado. Algo difícil de se provar, porque tudo o que ele questionou estava dentro das Sagradas Escrituras. Então, nesse momento, Martinho Lutero, né, ele foi convidado a se retirar da igreja, ele foi perseguido. Mesmo assim, ele continuou na sua luta, ele não queria, em hipótese alguma, dividir a Igreja Católica, ele queria apenas reformá-la. Mas as suas ideias não foram aceitas, né? Martinho Lutero, ele se casou, teve 6 filhos, e ele, né, fez a tradução da Bíblia, né, para o alemão, e ele colocou a Bíblia na mão das pessoas, para que as pessoas tivessem acesso às Sagradas Escrituras. Então a Reforma Protestante, ela tomou fôlego mesmo, e
aconteceu em vias de fato com Martinho Lutero. Após Martinho Lutero, houve outros movimentos de reforma, que é a reforma de João Calvino, que falava sobre a questão da predestinação. A diferença entre Calvino e Martinho Lutero é que Martinho Lutero dizia que a salvação era através da graça e da fé, e Calvino dizia que era através da predestinação. Você nascia salvo por algum motivo e você nascia predestinado ao inferno por outro. Essa era a diferença. E também a reforma da igreja anglicana, que foi um rei que queria separar da sua esposa e não recebeu a separação, e ele decidiu criar a sua igreja, que é a igreja anglicana. A diferença da igreja anglicana é que ela tinha um líder, que era o rei, né? Que ele era o que gerenciava a igreja, e tinha algumas características de Lutero. Ele adaptou, né, e criou essa igreja de acordo com a necessidade dele na época. Então, nós temos esse movimento de reforma. Mas o mais interessante aqui é o de Martinho Lutero. E uma coisa que eu não falei sobre Martinho Lutero, que foi os 5 solas da reforma protestante, que eram 5 coisas que ele acreditava, né, que ele viu ali nas Sagradas Escrituras que estava errado. Sola quer dizer somente, amém? Então, as 5 solas eram solo fide, somente a fé; solo escritura, somente a escritura; solos Christo, somente Cristo; solos gratia, somente a graça; e soli Deo gloria, só a Deus dê glória. Martinho acreditava nessas 5, né, nesses 5 solas da reforma. Ele acreditava que somente a fé poderia fazer você ser salvo, né? A fé não a salvação, ela não viria por obras ou por você comprar indulgências. Não, era pela fé, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas de que Deus fez para nós, que iria resgatar-nos, né, através de Jesus. Somente a escritura, sola escritura, que é o mais importante para nós em bibliologia, que fala exatamente que a palavra de Deus, ela é a única fonte, né, de conhecimento e de verdade, se tratando, né, da igreja. É um dos princípios da reforma protestante. Eu vou ler para vocês o que eu coloquei no resumo. Sola escritura é um dos princípios da reforma protestante, que diz: a única fonte e norma de todo o conhecimento cristão é as Sagradas Escrituras. Martinho Lutero aqui estava questionando a questão da infalibilidade papal, onde dizia que o que o Papa falasse era para ser feito, era verdade. Eles não consultavam as Sagradas Escrituras. E ele estava dizendo aqui que a única norma e fonte de todo o conhecimento cristão era a Bíblia. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Ela era inerrante, infalível e cheia de autoridade. A outra sola, né? O outro somente, né? Somente Cristo. Ele diz que era somente Cristo, né? Somente a Cristo merecia a glória, que não havia outro intermediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Está lá em 2 Timóteo. Então ele acreditava que era só Cristo. Você não precisava buscar intermediadores, né? Adorar santos ou adorar a Virgem Maria. Vocês tinham que adorar apenas a Cristo, que somente Ele traria a salvação. Outra, solo gratia, somente a graça. A salvação, ela era um favor não merecido. Nós não pagamos nada pela salvação. A salvação, ela vinha através da fé em Cristo Jesus e era de graça, somente a graça. Nós não a merecíamos, mas Deus mesmo assim fez por nós. O que bastava era só a gente acreditar e viver a vontade de Cristo, somente a Cristo. E o último sola da reforma protestante sola Deo glória, só a Deus dê glória, né?
que a glória somente era dada a Deus. Nós deveríamos dar glória somente a Deus. Ninguém deveria receber glória a não ser Deus. Então esses eram os 5 solas, né, da reforma protestante. E a que a gente mais vai se ater aqui, se tratando de bibliologia, é a sola escritura, que faz uma grande diferença, que fala que a única fonte e norma de todo o conhecimento cristão é as Sagradas Escrituras. Ele tira, naquele momento, todo o poder do Papa e passa todo o poder para a Palavra de Deus, para a Bíblia. Né? A infabilidade papal ela caiu por terra e veio a infabilidade da Bíblia, onde a Bíblia era a autoridade máxima. Se estivesse na Bíblia, ok. Se não estivesse, tirasse fora. Então esse foi um movimento de reforma, né? A reforma protestante, que chegou até nós. E como é uma resposta a esta reforma protestante que tomou fôlego através do nome de Martinho Lutero, nós tivemos um movimento de contra-reforma, que a princípio não tinha o interesse também de ser um movimento de contra-reforma, e sim um momento para que eles pudessem sintonizar, né? Para que Martinho Lutero pudesse voltar atrás e esquecesse as suas ideias, né? E chegasse a um acordo. O que não aconteceu, que foi o Concílio de Trento, que recebeu o nome de Contra-Reforma. Nesse Concílio de Trento, a Igreja Católica ela reafirmou alguns, né, dos seus pontos principais, com base na reforma, no movimento de reforma que estava acontecendo. Lembrando que esse movimento de reforma estava prejudicando a igreja, porque muitas pessoas estavam se aderindo às ideias de Martinho Lutero, porque as pessoas estavam vendo que o que ele estava falando não estava totalmente errado. Porque o monastério onde Martinho Lutero, né, ele ingressou, que é o monastério agostiniano, ele foi abolido, porque a maioria das pessoas que lá estavam seguiram Martinho Lutero e as suas ideias. E as pessoas estavam vendo que os monges, os padres estavam casando, as freiras estavam casando, e não estava acontecendo, estava vivendo a sua vida normalmente, não estava acontecendo aquilo que o Papa falava na época, que as crianças, né, desses casamentos que não poderiam acontecer, iam nascer com chifres, monstros, né? E as pessoas estavam observando isso, que realmente não estava acontecendo aquilo, o que o Papa falava, e eles começaram a ver que as ideias de Martinho Lutero tinham sim uma certa lógica. Esse é um dos exemplos, né, do que eles estavam vendo, entre outras coisas, entre vários outros tipos de interesse também, né, que moveu as pessoas a quererem romper com a Igreja Católica e a seguir o movimento de Martinho Lutero, né? Então, a igreja precisava dar uma resposta a isso, porque ela estava sofrendo várias perdas e vários ataques com essas 95 teses de Martinho Lutero, com as ideias que Martinho Lutero havia exposto sobre as Sagradas Escrituras. Além do mais, Martinho Lutero ele fez a tradução da Bíblia para o alemão, junto com seu amigo Philippe Melanchthon, e eles pegaram e disseminaram a Bíblia, né, a todas as pessoas. Foi um grande sucesso. E teve a questão da imprensa, né, que foi a invenção da imprensa com Gutenberg, ou seja, ficou muito mais fácil. Era só fazer a impressão da Bíblia e as pessoas estavam tendo acesso à palavra de Deus. Então a Igreja Católica tinha que dar uma mudada. E nesse Concílio de Trento, algumas coisas foram reafirmadas e outras foram mudadas, né? Então, assim, ela reafirmou os seus 7 dogmas, né? O que ela acredita, o que não pode deixar de ter. Ela reafirmou eles, a questão do Papa, a questão da castidade, eles reafirmaram. Eles fizeram alguma mudança com relação à Bíblia, que agora já estava na mão de todo mundo, então eles fizeram algumas mudanças, que a missa fosse celebrada na língua do povo, se fosse necessário, mas se não, poderia continuar em latim, mas eles foram se adaptando. Os livros também, o cânon, né, da Igreja Católica, nessa época, ele foi
reformado, algumas coisas foram reformadas, que nós vamos ver sobre a sacralidade das escrituras mais à frente. Então foi um movimento realmente de contra-reforma. Eles queriam, né, realmente dar uma resposta àquelas 95 teses. E esse movimento de contra-reforma que ajudou a igreja a se manter firme até os dias de hoje. Esse concílio ele durou muitos anos, porque ele foi dividido, né, e ele foi um dos maiores concílios que teve, né, um dos mais importantes na Igreja Católica com relação à contra-reforma. Amém? Então nós falamos um pouquinho sobre a reforma e sobre a contra-reforma. Agora nós vamos, né, já sabendo disso, né, sabendo da importância da reforma protestante para nós hoje, principalmente se falando de bibliologia, né, principalmente se falando que a partir deste momento que a palavra de Deus ela chegou à mão de todas as pessoas, né, que aí começou a ter as traduções da Bíblia, que as pessoas começaram a ter acesso, porque antes o acesso à Bíblia era somente restrito à Igreja Católica, e a partir deste momento, com a Reforma Protestante, houve o surgimento das igrejas protestantes, que é, no caso, as igrejas evangélicas hoje, e outras igrejas, né? Nós passamos a ter acesso à Bíblia, que é o que é mais importante para nós. Nós passamos a ter acesso à revelação de Deus, à inspiração, ao que Deus queria para nós. E a Bíblia passou a chegar na mão dos fiéis, na mão daqueles que tinham, né, vontade e conhecimento de saber acerca da vontade de Deus. Isso foi importantíssimo, porque passou a autoridade para a palavra de Deus, a única fonte de conhecimento, de normas, né, para um cristão está na palavra de Deus, que é Deus falando conosco. Esse é o ponto mais importante da Reforma Protestante, né? Ela mudou muitas coisas. Ela nos trouxe o acesso à palavra de Deus. E isso é importantíssimo, porque conhecereis a verdade vos libertará. Martinho Lutero ele foi livre das suas lutas internas, lendo a palavra de Deus, e ele fez com que isso chegasse até nós. Não era do jeito que ele queria, mas foi o que aconteceu, né? Ele não queria dividir nunca, mas dividiu. Mas dentre essa reforma, esse movimento que aconteceu, nós tivemos acesso às Sagradas Escrituras. E hoje nós podemos ter Deus falando conosco dentro da nossa casa, porque hoje nós temos acesso à palavra de Deus, e isso é algo que é de imensa importância, que mudou totalmente, né, a nossa percepção de Deus e a nossa história, porque nós estamos tendo acesso a Deus, conhecendo a Deus através da Bíblia. Dia a dia, quando a gente lê-la, a gente tem acesso a Deus e as vontades de Deus para a nossa vida, né? Então foi muito importante a Reforma Protestante acerca disso, para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia, a sola Escritura, somente a Escritura, para a gente ter acesso à vontade de Deus para a nossa vida. Continuando a nossa aula, já falamos um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre a sacralidade da Escritura, sobre o cânon, né? O que quer dizer essa palavra cânon? Acho que eu estou pronunciando certo. Cânon é uma medida, é uma vara, como se fosse vara de medida. Sua tradução quer dizer exatamente isso, vara de medida, régua. É um parâmetro que os livros tinham para fazer parte das Sagradas Escrituras. A sacralidade da Bíblia, né, foi a escolha dos livros que eram realmente inspirados por Deus para fazerem parte da Bíblia. É muito importante a gente saber sobre isso, porque as pessoas nos perguntam, olha, mas tinha vários livros que foram escritos naquela época. Como que você sabe que esses livros é realmente os livros que tinham que ser escolhidos? Lembrando que sempre o processo, né? A gente sempre acredita e crê no processo de escolha através do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele moveu tudo isso, irmãos. Sem a ajuda dele, isso não teria acontecido de forma tão fiel como deveria ser mesmo. Sem o Espírito Santo, isso não teria acontecido. Mas existiam alguns parâmetros
para que o livro fosse aceito dentro do cânon das Sagradas Escrituras, para que ele fizesse parte da Bíblia. O cânon do Antigo Testamento, nós já pegamos ele basicamente pronto. Como assim basicamente pronto? Ele foi guardado e mantido e selecionado pelos judeus. A nossa Bíblia, né, o nosso Antigo Testamento, é igual ao dos judeus. A única diferença que nós temos é como os livros são agrupados, né? A Bíblia judaica, ela tem 22 livros e a nossa tem 39. Essa diferença, ela está bem explicadinha pela seguinte situação. Nós desmembramos mais os livros, eles não, eles juntaram. Tem livros que estão juntos e o nosso, eles estão separados, né? Na apostila de vocês tem uma tabelinha lá mostrando exatamente isso. Depois eu posso postar para vocês também essa tabelinha, tá? No grupo de vocês. Então, o cânon, né, do Antigo Testamento, ele foi de responsabilidade dos judeus que o mantiveram, e a veracidade deles não tem como ser questionada, porque Jesus citou várias vezes várias passagens de vários livros que estão no Antigo Testamento, né? Nós vemos que Estevão, quando foi pregar lá, ele citou várias passagens, né, do Antigo Testamento. O Pedro também, nas suas pregações, ele citou, Jesus citou. Então, o cânon, ele já estava separado pelos judeus. A única diferença, né? Mas lá as pessoas podem perguntar: mas os judeus são 22 livros e o nosso é 39. Por quê? Porque os livros dos judeus são agrupados de forma diferente, mas o conteúdo é igual, né? Eles só foram, as histórias foram agrupadas, os livros foram agrupados de forma diferente, mas eles são iguais. Então, o cânon, né, do Antigo Testamento, beleza, ele foi mantido pelo povo judeu. Os judeus, eles guardaram, né? O cânon do Novo Testamento. E como aconteceu? O Novo Testamento, diferente, né? Os judeus, eles não acreditavam eles não acreditam em Jesus, eles não aceitaram Jesus, né, como o Messias que estava por vir. Eles ainda estão esperando o Messias. Como isso aconteceu? Bem no comecinho, né? Dizem que no final do século V que eles começaram a fazer essa seleção desses livros. E esses livros, eles precisavam, né, passar por alguns parâmetros, digamos assim, que é o cânon, que é por algumas medidas, né, régua de medir. Tinha alguns tópicozinhos que eles precisavam passar para fazerem parte do cânon das Sagradas Escrituras. E são exatamente 5, nós vamos falar sobre esses 5. Primeiro, a questão da autoria. Eles pegavam esses livros e via quem tinha escrito eles, né? Quem escreveu esses livros, né? Vários livros, irmãos, foram escritos, várias cartas, vários evangelhos se tinha, mas eles pegaram aqueles que eram escritos, que tinham como autoria pessoas que andaram com Jesus, que andaram com os apóstolos, pessoas que tinham ligação direta com Jesus. Então, quanto à autoria, o livro deveria ser escrito por um apóstolo ou por um homem próximo dos apóstolos. Alguém que estava próximo ali de Jesus. Alguém que tinha ligação com Jesus, com os apóstolos. Então, a primeira coisa que um livro precisava passar para fazer parte do cânon do Antigo Testamento era quanto à autoria, né? Eles viam se aquela pessoa que o escreveu, ela tinha alguma ligação com Jesus ou com seus apóstolos. Então, era quanto à autoria. O segundo, quanto à doutrina. O conteúdo deveria estar de acordo com o restante das Escrituras. Era importante ter coerência com o que estava sendo falado no Antigo Testamento. Então, era um estudo minucioso que foi feito. Primeiro passava pela questão da autoria e depois sobre a exatidão doutrinária. Tinha que ver se ele estava condizendo com o que a Bíblia estava falando. A gente tinha que ver se o foco principal ali era Jesus,
a salvação. Então eles viam se tinha uma ligação com o Antigo Testamento, se a doutrina estava batendo ou não. O terceiro, quanto ao conteúdo espiritual. O conteúdo do livro deveria ter caráter espiritual suficientemente elevado. Deveria estar sendo lido nas igrejas e o seu conteúdo deveria ser um meio de edificação espiritual. Eles viam se aquele conteúdo, o que ele estava gerando nas pessoas, né? Se estava gerando a fé nas pessoas ou não, se ele estava sendo lido ou não, né? A aceitabilidade daquele conteúdo, se ele tinha algum conteúdo espiritual, porque poderia ter algum conteúdo político, filosófico, que não fosse espiritual, mas eles estavam olhando aquele conteúdo, se estava falando realmente sobre a fé em Cristo Jesus, ou se tinha alguma mensagem ali dentro dele que estava indo, né, fora da vontade de Deus, estava tomando outros rumos, outros caminhos. O quarto, quanto ao uso. O livro deveria ser aceito e reconhecido em todas as igrejas e amplamente citado pelo país. Tinha livros que eram aceitos por umas igrejas e outras não. Ele tinha que ser aceito por todas. Lembrando que assim que Jesus ele ressuscitou, né, ele passou lá os 40 dias com os apóstolos, né, ele estava ali com eles, né, com seus discípulos, ele passou os 40 dias ali com seus discípulos, que ele falou, fica aí, do alto vocês vão ser revestidos de poder, e que a igreja começou ali a tomar força, que eles começaram a pregar. A partir daquele momento tinha livros que já estavam sendo, né, usados, né, eles estavam contando aquelas histórias e aquilo foi passando, e tinha coisas que estavam sendo amplamente usadas em todas as igrejas. E isso era um motivo de alerta, se ele está sendo usado em todos os lugares, quer dizer que ele é aceito, né? Então, quanto ao seu uso, se ele estava sendo usado em todas as igrejas, e tinha livros que eram usados em todas as igrejas, sem exceções. Então, isso era também mais um crivo, né, para ele estar dentro do cânon. Então, esse aí é o quarto crivo. Então, primeiro, autoria. Segundo, quanto à doutrina. Terceiro, quanto ao conteúdo. E o quarto, quanto ao uso, à universalidade do livro. E o quinto e o último, quanto à inspiração, que é o mais importante de todos esses quatro que eu citei. O livro ele tinha que ter características que foram inspirados pelo Espírito Santo. O livro deveria dar evidências da inspiração divina. Este era o teste final e o mais importante. Quando que a gente sabe que um livro ele foi inspirado pelo Espírito Santo? Quando ele gera frutos. Quando ele transforma a vida das pessoas. E os frutos, eles são inquestionáveis, né? Se conhece a árvore através dos seus frutos. Ninguém fala que uma macieira é uma mangueira, porque ela dá maçã e não dá manga. Então, os frutos, né? Fala só pela árvore. Fala tudo da árvore, né? Então, é conhecendo os frutos que se conhece a árvore. De que família ela é, o que ela produz, se pode comer, se não pode. Então, o livro, eles sabiam se ele era inspirado ou não pelo Espírito Santo através da mudança de vida que gerava nas pessoas. A palavra de Deus, a gente vê que ela realmente é inspirada por Deus pela mudança que ela gera nas pessoas, porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar de tal forma que ninguém tem. Ninguém muda as pessoas. Um livro de autoajuda não te muda. Uma pessoa fazendo uma palestra, né? Um coach não vai te mudar. Ele pode te motivar, né? A mudança. Ele pode te motivar. Você pode conseguir fazer algumas coisas ou não. Mas o que pode nos transformar por completo é a palavra de Deus. Isso é uma evidência de que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Então, eles escolhiam ali um testemunho. Olha a importância do testemunho na nossa vida, né? Aquelas pessoas olhavam o testemunho
o que estava acontecendo com as pessoas daquela igreja, quando elas ouviam a palavra daquele livro, quando elas tinham acesso àquele livro, as verdades, as promessas que estavam contidas dentro daquele livro. Então o testemunho é muito forte, não tem como contestar que é a ação do Espírito Santo. Com a palavra de Deus, um usuário de drogas simplesmente não tem mais vontade de usar a droga. Ele simplesmente perde essa vontade, né? Ele pode até conviver com pessoas que fazem o uso, mas não tem essa vontade mais. Eu falo isso por experiência, né? Minha mãe, ela fumava por mais de 20 anos. O meu pai fumava, e o meu irmão também fuma. E a minha mãe decidiu, quando entrou na igreja, o pastor não pediu, ninguém falou nada com ela, ela sentiu no coração de que tinha que largar o cigarro, que aquilo estava dominando a vida dela. E ela parou de fumar, ela pediu a Deus, ela falou: Seu Senhor, eu quero tanto tomar ceia, eu quero fazer parte da igreja, eu quero receber o Espírito Santo, e eu vou largar o cigarro porque eu sei que isso está tomando o lugar de Deus na minha vida, porque era algo que dominava a vida dela, o vício. Então ela pediu a Deus e Deus fortaleceu ela, ela decidiu parar de fumar. E ela convivia com pessoas que fumavam. Meu pai, agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele parou de fumar também, mas antes ele fumou muitos anos, com ela já tinha parado. Então assim, ela convivia com o cheiro de cigarro, ela via as pessoas fumando, o cigarro estava em cima da mesa, estava em todos os lugares, mas ela não tinha mais a vontade, ela sentia nojo do cigarro. E isso é a palavra de Deus que transformou na vida dela, é o poder de Deus, é a evidência de que a palavra que motivou ela a parar de fumar foi inspirada pelo Espírito Santo. Então o testemunho é muito importante. E isso era o último crivo que um livro tinha que passar, e o mais importante de todos. Eles averiguavam se aquele livro tinha gerado nas pessoas uma mudança, se ele tinha evidências da inspiração, que era através do testemunho de vida daquelas pessoas. E se de fato tinha, ele fazia parte do cânon. Então, de acordo, né, com tudo que eu falei, os livros foram selecionados. Foram feitas várias reuniões, vários concílios, né, várias discussões para saber se o livro ia entrar ou não. E essa foi uma atribuição da igreja primitiva, né, que foi selecionar esses livros, né, e ver se eles faziam realmente parte do cânon ou não. Então eles tinham que passar por 5 crivos, sendo que um deles era o mais importante. Eles tinham que passar sobre o crivo da autoria, se ele era escrito por alguém próximo dos apóstolos ou de Jesus. Eles tinham que passar pelo crivo da doutrina, se eles estavam de acordo com o Antigo Testamento, com tudo que tinha sido falado antes. Eles tinham que passar pelo crivo do conteúdo, né, se o conteúdo era espiritual ou não. Se tivesse outro tipo de interesse, ele era descartado. Ele tinha que passar também pelo crivo do uso, se ele era aceito em todas as igrejas. E o último, e o mais importante de todos, se ele era inspirado pelo Espírito Santo. Então, a sacralidade das Escrituras, elas foram, né, como foi separado os livros das Sagradas Escrituras, foi separado de acordo com o cânon, né, de acordo com a vara de medir, com os crivos, né, que o Antigo Testamento nós basicamente pegamos pronto, nós só mantivemos e reorganizamos ele da forma que a gente achava mais fácil. A gente vai ver isso no próximo capítulo. E o Novo Testamento, ele tinha que passar por esses 5 crivos, né? E foi responsabilidade da igreja primitiva separá-los. O livro, né? Os livros do Antigo Testamento, os nossos livros do Antigo Testamento basicamente igual ao dos judeus. Já o da Igreja Católica, ele tem uma diferençazinha no Antigo Testamento. Já os livros do Novo Testamento, os nossos são iguais ao da Igreja Católica.
Então nós vamos, já falando sobre essas diferenças dos livros, já nós vamos entrar na questão dos livros apócrifos. E o que é esses negócios aí de apócrifos, né? A palavra apócrifo no sentido religioso significa não genuíno. Ou seja, escritos não inspirados por Deus e que foram inseridos no cânon pela Igreja Católica. Então, os livros apócrifos são os livros que não estão contidos no cânon do que a gente acredita, né, na Igreja Protestante, mas está na Igreja Católica. São livros que nós não aceitamos como genuínos, mas eles aceitam. Igual eu falei, os livros do Antigo Testamento nosso, ele é igual ao dos judeus. Já da Igreja Católica, os do Antigo Testamento tem uma diferençazinha, que são os livros apócrifos. São os livros que são a mais do que os nossos. E eles estão todos, basicamente, contidos no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual, né? Basicamente igual. Eu tenho até uma história interessante sobre esses livros, né, apócrifos, né? Eu vim da Igreja Católica, eu nasci na Igreja Católica, fui batizada na Igreja Católica, minha família era bem católica, eu era barata de sacristia, eu estava lá sempre, eu até lia a Bíblia e tudo, eu tinha a Bíblia, e quando eu converti, eu comecei a ir na igreja com a minha Bíblia. O pastor falou assim, não, tem... pode vir com ela, é a mesma coisa. E a gente ia, quando eu converti, foi eu, minha mãe e minha prima, e nós convertemos, eu levava a minha Bíblia, e minha prima levava a Bíblia dela, que era da mãe dela, a versão Ave Maria. A minha eu não lembro qual que é a versão que era, mas era uma Bíblia que tinha um monte de desenho, era até muito bonita, até tem ela ainda. Ela não tá aqui hoje, ela tá em Alto Rio Doce, né? Lá na casa da minha mãe. E eu levava essa Bíblia e a minha prima estava passando por um momento de... A gente estava recém-convertida e alguém tinha falado algumas coisas dela que não era verdade. E ela, como ela estudava, ela não estava indo tanto na igreja quanto eu. Eu estava indo, eu já tinha formado, então eu estava mais folgadinha, né? Então eu tava indo na igreja há mais tempo e ela ainda tava fazendo a faculdade dela. Eu falei com ela assim, olha, você vai dobrar o joelho e vai pedir o Espírito Santo e ele vai te dar a resposta na Bíblia, porque eu não sei o que você vai fazer com essa pessoa que tá falando mal de você. Ela dobrou o joelho na casa da minha avó, que ela morava com a minha avó na época. Ela dobrou o seu joelho e orou. E pegou a Bíblia e fez como a gente tem costume de fazer no começo, né? Ela pegou e fez assim, escolheu e abriu lá no livro de Eclesiástico. E a passagem que ela leu, não lembra a referência, né? Ela falava o seguinte, se alguém falar mal de você, você vai lá e tira satisfação. Era mais ou menos isso. Ela falou, pronto, Deus falou comigo, eu vou lá tirar satisfação dessa pessoa que falou mal de mim. E ela pegou e ligou pra mim e falou comigo assim, Alessandra, você falou e Deus fez. Deus falou comigo na palavra. Aí eu falei, eu já tinha ganhado uma Bíblia do Obreiro Carlos de Alto Rio Doce. Ele tinha me dado, hoje ele é pastor, né? Ele me deu uma Bíblia, aquelas Bíblias pequenininhas com a letra miudinha. Ele me deu, falou assim, ó, você vem com essa Bíblia grande, vem com essa que é menor, né? Essa aqui tem todos os livros certinhos, mas eu não entrei muito em detalhe. Aí ele me deu essa Bíblia, então já tinha a Bíblia Católica e essa outra Bíblia que ele tinha me dado. E a minha prima virou e falou assim, ó, Deus falou comigo lá em Eclesiástico, tal. Eu falei, peraí que eu vou abrir na Bíblia. E na hora que eu fui abrir, eu não achei de forma alguma. Eu falei, não, mas tá errado, essa referência sua tá errada, eu não tô achando. Eu olhei na Bíblia nova que eu tinha ganhado. Falei, eu não achei não, você não vai tomar nenhuma decisão não. O que tá escrito aí? Ela leu e falou, você não vai lá tirar satisfação não. Espera que nós vamos procurar saber. E eu, nova convertida, estava começando a ir na escola bíblica, a frequentar a escola bíblica, que é de extrema importância, né? Que nos orienta muito. E perguntei ao professor da escola bíblica, que era na época, o Obreiro Carlos. E ele falou comigo assim, não, a Bíblia tem uns livros diferentes da nossa. Ela deve ter olhado na católica.
Aí eu falei, não, e ela tem tempo de tomar uma atitude errada porque ela leu, né, na Bíblia ali um livro que para nós não é genuíno, era um livro apócrifo, dos acréscimos. Então a importância da gente saber sobre esses livros apócrifos. Aí a gente foi, explicou para ela, ela colocou na mão de Deus, Deus resolveu o problema dela lá. A importância da gente saber da existência desses livros apócrifos e ensinar sobre eles para as pessoas que estão chegando. Não quer dizer que a Bíblia deles está totalmente errada, mas existem esses livros que fazem parte do cânon da Igreja Católica e não faz parte do nosso, que são considerados para nós não genuínos, mas para eles como genuínos. Então, assim, naquele período de Contra-Reforma, vocês lembram que eu falei sobre o Concílio de Trento? Eles retiraram alguns e mantiveram alguns. Os livros apócrifos, antes, né, desse Concílio de Trento, eles eram 14, sendo 10 livros e 4 acréscimos aos livros canônicos. Então, eram 14, tinham 10 livros e 4 acréscimos. Antes do Concílio de Trento, isso era antes, que era aceito, né, no Antigo Testamento. Depois deste Concílio de Trento, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a aceitar 11, sendo 7 livros e 4 acréscimos. Então, nós temos a diferença nossa com a Igreja Católica, são 7 livros, né, que eles têm a mais no Antigo Testamento, e 4 acréscimos aos livros canônicos, tá? Eu vou citar quais são esses acréscimos. A Igreja Ortodoxa Grega mantém os 14 até hoje. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, depois do Concílio de Trento, o movimento de Contra-Reforma, a Reforma Protestante, eles decidiram aceitar dos 11, né, 7 livros apócrifos e 4 acréscimos, por isso 11, tá? Os livros apócrifos da Bíblia Católica Romana são Tobias, Judites, Sabedorias de Salomão, Eclesiástico, Baruque e Macabeu, primeiro e segundo Macabeus. Então, esses são os 7 livros que eles têm a mais na nossa Bíblia, tá? São esses 7 livros. Tobias, Judite, Sabedorias de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, primeiro e segundo Macabeus. Esses são 7 livros que eles têm a mais que o nosso no cânon do Antigo Testamento. Os acréscimos são no livro de Esther, né, que são Esther 10 do 4, Esther capítulo 10, 4, 16 e 24, Daniel capítulo 3, versículo 24 a 90, e o capítulo 13 e 14. Então, ele tem alguns acréscimos nos livros de Esther e no livro de Daniel. Então, esses são os acréscimos que ele tem, esses 4 acréscimos aí. Então, esses são algo diferente. Se você tiver a Bíblia aí, né, a Bíblia Católica, você pode estar dando uma conferida nesses livros aí, pois eles realmente existem, tá? Cada livro ali, ele conta uma história específica, né, que para nós não consideramos eles como genuínos, né, porque eles não estão na Bíblia dos judeus. Então, nós não o consideramos, que a nossa Bíblia é idêntica ao dos judeus. Mas a Igreja Católica, por motivos mesmo de ajudar em manter a sua doutrina, mantiveram esses livros, né? Por algum motivo ali, eles foram considerados genuínos pelo Concílio de Trento. Alguns foram mantidos porque eles reforçavam e ajudavam a manter as doutrinas que a Igreja Católica pregava na época, e isso era interessante na época para ela, para mostrar que estava nas Escrituras. Então, existiam esses 7 livros e esses 4 acréscimos. Os livros apócrifos. Então, o que são apócrifos? Não genuínos. Eles estão contidos no cânon da Igreja Católica, Apostólica Romana, e não estão contidos no cânon da Igreja Protestante. Amém? E há ainda outros livros apócrifos, amém? Do Antigo Testamento, que não foram reconhecidos por igreja alguma. Isso aí a gente sabe que tem. Eu já fui pesquisar, eu achei até
o livro de Pôncio Pilatos. Então, assim, a gente tem tanto do Antigo quanto do Novo, vários livros que foram escritos, mas que não tem nenhuma relevância para entrar no cânon da Bíblia. Talvez você possa ler e tirar ali um dado histórico ou alguma outra coisa, mas existem vários livros. Esses livros, né, que nós temos, eles foram selecionados mesmo pelo Espírito Santo. Então nós temos os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Então esses são os livros, né, que fazem parte das Sagradas Escrituras. Na próxima aula, que é o capítulo 4, a gente vai falar mais detalhado sobre como a Bíblia ela foi distribuída, ela foi organizada, como ela chegou nessa organização que nós temos hoje, né? Então nós vamos falar um pouquinho mais, mas o que eu gostaria que vocês mesmo guardassem é isso, sobre o cânon, que são os 5 motivos, né? Os 5 crivos que eles precisavam passar para estar na Bíblia. É importante que você saiba disso, porque vai aparecer pessoas perguntando isso para você. Saber da existência dos livros apócrifos e da nossa diferença para a Bíblia católica, que são esses 7 livros e esses 4 acréscimos. É importante saber quais livros são. Na apostila também tem o resuminho. Vocês dão uma lida, porque senão a nossa aula já está bem extensa. Eu olhei aqui e falei, até assustei. Nossa aula já está bem grande. Esses livros falam um pouquinho sobre a história que cada um conta. Se você não lê, você pode ler esse breve resuminho do que cada um conta. Sobre esses livros apócrifos, nós falamos também sobre infabilidade, inerrância e autoridade da Bíblia, e um pouquinho sobre a reforma protestante. Então, assistam e reassistam essas aulas quantas vezes necessário for. Deem uma lida no resuminho, tá bom? Tem mais referências bíblicas no resumo que eu não li aqui, mas que você, na hora de fazer o seu estudo em casa, você vai estar lendo. E a gente vai estar aí postando a aula do capítulo 4, que a gente vai continuar aprofundando sobre isso. Nós vamos falar como a nossa Bíblia foi organizada, quando ela foi organizada por versículos e outras coisas para a gente fechar essa nossa aula de bibliologia. Mas, no mais, o capítulo 3 é sobre isso. Que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração, amém? Lembre que a gente precisa crescer, né, na graça e no conhecimento, né? O conhecimento sem o Espírito Santo fica uma coisa muito chata, né? A pessoa se torna uma pessoa muito chata de ouvir. Então, antes de estudar, tenha um momento de oração devocional com Deus. Peça ao Espírito Santo que te encha aí e que você possa sim ter o conhecimento, mas que você possa também ter o Espírito Santo de Deus. Para que quando você falar, você fala com autoridade, com muita autoridade e poder. Porque o conhecimento sem o poder de Deus, que é o Espírito Santo, de nada serve. E que o Espírito Santo possa estar com vocês neste momento. Se tiver alguma coisa que vocês precisem falar comigo, vocês podem falar comigo, amém? Manda uma mensagem lá no WhatsApp, igual eu já informei na outra aula, que eu vou estar respondendo. E lembre-se de que tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Você está fazendo esse curso para a honra e glória do Senhor Jesus, para você ser instrumento de Deus. E crescer, né, na graça e no conhecimento. Busque o conhecimento, mas também busque o Espírito Santo de Deus, que ele vai fazer o seu conhecimento ficar irresistível, porque é o Espírito Santo que faz isso. Que Deus possa te abençoar na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a oração final agradecendo a Deus por este momento de aula. Peço desculpa talvez pelo áudio, pela imagem, mas a mensagem está sendo passada em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês e seja instrumento de Deus, amém? E deixe o Espírito Santo te usar. E você pode ter certeza que as oportunidades vão aparecer. E Deus ele vai te usar grandemente. Feche os seus olhos aí. Vamos agradecer ao Espírito Santo por esta aula. Que ele possa falar mais ao seu coração. Que ele possa te ensinar coisas novas. E que você compartilhe comigo quando nós nos encontrarmos. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu vou gostar de ouvir. Porque eu gosto de ouvir. Amém? Eu gosto de aprender com vocês também. Vamos fechar os nossos olhos.
Ó meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa aula. Espírito Santo, muito, muito obrigada pelo Senhor estar conosco neste momento que nós tiramos para aprender um pouquinho mais, meu Pai, acerca da Tua Palavra, para entendermos, meu Pai, história, para entendermos o Seu carinho conosco, para entendermos, meu Pai, tudo que o Senhor moveu, Senhor Jesus, para manter as Sagradas Escrituras intactas, para que nós pudéssemos ter contato com o Teu amor, meu Pai, e com o Teu plano redentor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Que o Senhor continue nos ensinando e sendo o nosso professor. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Jesus. Que nós possamos crescer em graça, em conhecimento. E que possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. E até a próxima aula, capítulo 4. Façam as atividades. Leiam uma apostila. Meditem aí e que Deus vos abençoe e que tudo seja para a glória de Deus. Muito obrigada por tudo. Pai seja convosco.